Quem trouxe sua Bíblia aí, diga glória a Deus. Abra ela comigo, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos. Vamos dar continuidade à nossa série de exposições neste Evangelho. Sempre que eu estou aqui aos domingos, para os irmãos que estão visitando, eu estou pregando versículo por versículo, palavra por palavra deste Evangelho. Nas quartas-feiras, nós estamos expondo Atos dos Apóstolos. Na quinta-feira, o livro de Ruth. E aos domingos, o Evangelho de Jesus segundo Marcos. Quem achou Evangelho segundo Marcos, diga amém. Amém. Leamos dos versos 2 até o verso de número 11. Está escrito assim: como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o caminho diante de ti. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. E eu em verdade tenho-vos batizados com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quem diz amém, irmãos? Oremos uma vez mais. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra. E pedimos, ó Deus, que através da mesma nós sejamos fortalecidos nessa noite e conduzidos pelo poder do Teu Espírito Santo através da palavra, a louvarmos e adorarmos o Teu nome, como já temos feito até aqui. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da ministração essa noite é avivamento no deserto. Diga comigo, avivamento no deserto. Agora diga sozinho, só quem está no culto. 1, 2, 3. Muito bem. A palavra avivamento, no hebraico raiá e no grego anazaô, significa literalmente vindo os mortos de volta à vida. Ou seja, o avivamento ele ocorre quando os mortos espiritualmente ouvem a palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo eles recebem vida espiritual. Isso é avivamento. A segunda coisa que nós temos que ter em mente é que o avivamento não é uma obra humana e nem natural. O avivamento é uma obra divina e sobrenatural. Homens não produzem avivamento. Homens não acendem a chama do avivamento. O avivamento vem do céu para a terra. O avivamento vem de Deus para os homens. O avivamento é uma obra exclusiva de Deus. É por isso que quando nós lemos o capítulo 3, versículo de número 2 do livro do profeta Abacuque, ele reconhece esta verdade quando ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, na ira, lembra-te da misericórdia. E aí nós percebemos que a oração do profeta Abacuque está exatamente ensinando que o avivamento é uma obra divina. Porque ele não diz: eu sou profeta de Deus e eu vou avivar a obra de Deus. Não. Ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. A obra é dele.
A igreja é dele, você é dele, e quem produz o avivamento é ele. Aleluia. Nós somos apenas instrumentos de Deus no avivamento, mas o avivamento é uma obra exclusiva de Deus. É Deus que faz, é Deus que age, quando Ele quer, do jeito que quer, na hora que quer, para que o nome dEle seja glorificado. Aleluia. Agora note bem, irmãos, avivamento não é apenas uma chama que se acende. Avivamento é um fogo que nunca se apaga. Eita, glória a Deus. Vamos começar por aqui. No Antigo Testamento, Deus deu uma ordem aos sacerdotes. E a ordem que Deus deu aos sacerdotes era a seguinte: vocês devem manter o fogo do altar aceso, para que haja sacrifício sobre o altar. E Deus havia dito àqueles sacerdotes que eles não deveriam deixar que o fogo do altar se apagasse de forma nenhuma. Quando Deus olhasse do céu para a terra, Ele queria ver que no altar do sacrifício tivesse fogo. Porque sem fogo não tem sacrifício. Sem fogo o sacrifício não poderia ser queimado. Então Deus dá uma ordem aos sacerdotes: é responsabilidade de vocês manter o fogo aceso. E eu quero que os irmãos olhem rapidamente comigo Levítico capítulo 6. E se você for rápido de Bíblia, vá rápido, porque eu vou ler rápido daqui por causa do tempo. Levítico 6, versículos 12 e 13. Deus diz assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Agora note o versículo 13: o fogo arderá continuamente no altar, e não, agora vamos dizer juntos: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Era a responsabilidade dos sacerdotes manter esse fogo aceso, porque enquanto tem fogo no altar, sacrifício é queimado. Quando tem fogo no altar, o culto acontece. Quando tem fogo no altar, a glória de Deus desce. E talvez você deve estar pensando assim: muito bem, então é responsabilidade do pastor, e é responsabilidade de irmão Marcos acender o fogo. Está certo ou está errado? Está errado. Por quê? Nós aprendemos hoje na escola bíblica pela manhã. Porque 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9 diz que nós, todos nós, toda a igreja, somos o sacerdócio real, a geração eleita, a nação santa, o povo adquirido, que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz de Deus, para que nós preguemos ao mundo as virtudes dele. Então agora no Novo Testamento nós não temos mais um sumo sacerdote ou um sacerdote humano que representa todo o povo. O nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. Ele está no céu intercedendo por nós como nosso advogado. Mas aqui na terra, cada crente comprado e lavado pelo sangue é o sacerdócio real de Deus. Agora note bem: se nós somos o sacerdócio real, se a igreja é o sacerdócio real, então é responsabilidade da igreja manter o fogo, a chama do avivamento aceso no altar. Agora, aonde é o altar? Em cima do púlpito? Não. O altar é bem aí no seu coração. Avivamento, irmãos, é quando o fogo de Deus, e aqui eu não estou falando de fogo estranho, aqui eu não estou falando de fogo esquisito,
Aqui eu não estou falando de fogo fabricado. Aqui eu não estou falando do fogo de Nadab e Abiú, que foram tentar apresentar fogo estranho diante de Deus e morreram fulminados pelo fogo santo de Deus. Aqui eu estou falando do fogo que Deus acende, o fogo que purifica pecado, o fogo que mata cobra e serpente, o fogo que acende no altar do crente que adora a Deus em espírito e em verdade. É esse fogo aqui que eu estou falando. E é nossa responsabilidade manter o fogo de Deus aceso no altar do nosso coração. E meus amados irmãos, como sacerdócio real, cada vez que a gente vem para o culto, cada vez que a gente louva, cada vez que a gente ora, cada vez que a gente adora, cada vez que a gente lê a palavra, estuda a palavra, é lenha seca que a gente coloca no fogo do altar do coração, para que Deus, quando olhar para o altar, veja que meu coração ainda queima pela presença do Todo-Poderoso Deus. Deus acende o fogo do avivamento, mas é responsabilidade da igreja manter o fogo aceso. Por quê, irmãos? Prova na Bíblia. Porque Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o quê? O Espírito Santo. O fogo é aceso no altar do meu coração, no altar do seu coração. Mas é nossa responsabilidade manter este fogo aceso. E nós estamos vivendo, meus amados irmãos, um período de frieza espiritual, onde tem muito crente que não sente mais o ardor, ainda tem muito crente que não sente o queimado fogo do Espírito no coração. Louvores são cantados e ele não sente nada. Hinos de louvor a Deus são aqui entoados e ele fica cabeça baixa, mexendo no celular, desatento, como se estivesse em qualquer outro lugar. Se o seu coração está assim esta noite, eu tenho um recado de Deus para a Igreja Batista de Vila Marcela: o vento do fogo do Espírito vai soprar as brasas e elas vão reacender. E quem acredita, diga glória a Deus. Aleluia. Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz que avivamentos são dias de céu na terra. Quando nós estamos experimentando um avivamento, irmãos, é como se na linguagem nordestina o céu tivesse bem baixinho. A gente sente Deus mais perto. A gente escuta a voz de Deus e entende. A gente se alegra com a presença do Espírito. A gente reconhece quando Ele está na casa. Há um teólogo que diz que avivamento é um invadir da graça de Deus em alta porção. Ele traz ao cristão fome de Deus, fome da palavra, fervor na oração, desejo por pureza, amor pelas almas perdidas e alegria indizível no Senhor Jesus. Agora escute: avivamento é mais do que técnica, avivamento é mais do que intelectualismo, avivamento é mais do que teologia, avivamento é mais do que afinação vocal, avivamento é mais do que jogo de luzes, avivamento é mais do que coreografias. Avivamento é quando Deus visita o seu povo, conduzindo-os ao arrependimento e a uma dependência total do seu Espírito Santo. Isso é avivamento. O texto que nós lemos essa noite, irmãos, Marcos capítulo 1, ele nos fala de um avivamento que aconteceu no deserto da Judeia. E eu quero que os irmãos prestem bem atenção hoje, que nós vamos bem devagarzinho deixar o Espírito de Deus falar e acender as chamas esta noite. O texto que estamos aqui diante dele fala desse grande avivamento que ocorreu no deserto da Judeia. E eu quero crer que da mesma maneira que o deserto aqui foi avivado pelo poder da palavra, os corações que estão aqui esta noite como desertos áridos, secos e rachados, eles também vão receber as chuvas do avivamento de Deus nesta hora. Eu creio no poder da palavra, irmãos, e eu creio que quando a palavra de Deus ela é pregada, um avivamento poderoso pode acontecer, tanto a nível aí toda a igreja, como a nível individual.
Porque o avivamento ele pode tomar toda uma igreja, mas o avivamento também pode tomar um só membro da igreja. Você aqui esta noite, seja homem ou mulher, você pode sair daqui deste lugar tremendamente avivado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Agora note bem, irmãos, vamos olhar aqui o texto. Eu vou dividir o esboço em 4 partes, como eu costumo fazer quando o texto nos permite. E a primeira parte é o pregador do deserto. Diga comigo, o pregador do deserto. Veja o que está escrito no versículo de número 2. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto. Aonde que ele está clamando? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aí a parte A do versículo 4 diz: apareceu quem? João. Em todo avivamento, irmãos, Deus, por sua graça e misericórdia, Ele usa homens que Ele reveste de poder e unção e coloca em seus corações um incômodo com a situação espiritual da sua geração. Isso aqui é interessante pontuar. O avivamento ele é gerado no ventre da inconformidade. Existem pessoas que elas não se conformam como a geração está se conduzindo, com a frieza espiritual, com a letargia espiritual, com uma vida cristã meia boca, com cristãos que professam com a boca ser cristão, mas vivem com o coração longe do Senhor. Aí existem certas pessoas que começam a sentir um certo incômodo com a situação espiritual da sua geração. Estes são os que Deus vai levantar para fazer a diferença na terra. Escute isso aqui. Se você acha que a geração de cristãos de hoje está ok, você não viverá um avivamento. Se você acha que essa geração de cristãos representa o verdadeiro cristianismo, você não viverá um avivamento. Mas se você chegou aqui nesta noite dizendo assim: irmão, tá bom, mas pode melhorar. Irmão, eu já tenho Deus, mas eu quero mais de Deus, irmão. Irmão, eu já ando nos caminhos do Senhor, irmão, mas eu quero experimentar mais, eu quero que Ele derrame mais. Eu não me conformo com o jeito que eu estou. Se Ele tem mais para dar, então eu quero, pois é você que Deus vai pegar esta noite para avivar para a glória do nome dEle. Aleluia. É os inconformados, irmão. Foi assim ao longo de toda a história, com o rei Josias, com o profeta Elias, com Neemias, com Esdras e com vários outros personagens da Bíblia. E se nós entrarmos na história, foi assim com George Whitefield, foi assim com John Wesley. É interessante observar a história de John Wesley, aquele avivamento da Inglaterra, porque a história nos diz que Wesley estava tão inconformado com os cultos frios da sua época, que eles sabiam tudo o que ia acontecer. E a história diz que John Wesley disse assim: pronto, agora o pregador vai olhar para o relógio, agora ele vai usar o exemplo do relógio. Já sabia tudo o que ia acontecer. O culto tinha virado algo monótono, o culto tinha virado algo sem graça, o culto era gélido, o culto era frio, não havia alegria do Espírito Santo. O povo saía dos cultos e iam para os bares e para os prostíbulos. Os sacerdotes daquela época saíam do culto e iam jogar dominó e contar piadas imorais. John Wesley, George Whitefield e Charles Wesley, eles se reuniram nas madrugadas inconformados com a situação da igreja naquele tempo. E a história nos diz que em uma madrugada o Espírito de Deus foi derramado. Aqueles 3 jovens foram cheios do Espírito Santo e o poder do Evangelho se espalhou em toda a Inglaterra, porque é Deus que aviva a sua obra. Aleluia. Mas começa com o quê? Com os inconformados. E aqui, irmãos, o pregador do deserto que Deus vai usar é aquele de quem Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 11, disse que dos nascidos de mulher, ele era o maior profeta. Isso aqui é interessante.
Porque o reconhecimento de João como obreiro aprovado não vinha da terra. O reconhecimento de João como obreiro aprovado vinha do céu. Foi Jesus quem disse: dos nascidos de mulher, ele é o maior profeta. E tem mais. O nascimento deste homem aqui, do pregador do deserto, foi um nascimento extraordinário. Sua mãe e seu pai já eram avançados em idade. Sua mãe, para piorar, era estéril, não podia gerar. E diz Lucas capítulo 1, versículo 6, que eles viviam uma vida justa e irrepreensível diante de Deus e dos homens, mas não podia ter filhos. Isso aqui nos ensina um primeiro princípio esta noite. Vida piedosa não impede você de ter privações. Vida piedosa diante dos homens e diante de Deus não nos impede de passar por situações complicadas. Às vezes nós pensamos que quando estamos passando por algumas privações, ou por algumas limitações, ou por algum tipo de doença, é porque tem algum pecado na nossa vida. E nem sempre é assim, irmãos. Claro que existem doenças que são consequências de pecado. Em João capítulo 5, Jesus disse isso ao paralítico. Mas nem todo problema, nem toda limitação, nem toda doença é fruto do pecado. É possível você ser uma pessoa obediente a Deus, viver uma vida irrepreensível e ter as suas limitações. E eles oravam para ter um filho, mas não tinham. Mas num dia, quando Zacarias, o pai de João, entrou para realizar o seu ofício sacerdotal pela ordem, o anjo do Senhor apareceu a ele lá no lugarzinho da oração. E Lucas capítulo 1, versículo 13 diz que o anjo disse assim: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Aleluia. Zacarias, tua mulher te dará um filho e o nome dele será João. Escute isso aqui. Viviam irrepreensível, tinham limitações, oravam, mas ainda não tinham filho. Mas quando chegou a hora de Deus agir, o anjo aparece lá e diz: a tua oração foi ouvida. Eu quero que você entenda nesta noite que quando Deus tem um propósito, passe o tempo que passar, mas chegará o tempo em que a sua oração será ouvida e o milagre vai acontecer, oh glória! Agora, meus irmãos, Zacarias é muito parecido com a gente. Ele duvidou. Sabe o que eu acho interessante? É que ele vem pedindo há muito tempo para que a sua mulher estéril dê à luz um filho, mas quando diz a tua oração foi ouvida, ele não acreditou. Aí o anjo disse: pois você vai ficar mudo também, para você aprender. E ele ficou mudo. Mas no dia de dar o nome ao menino, ele escreveu o nome lá numa tabuinha. João é o nome dele, porque foi assim que Deus mandou colocar o nome. E Zacarias aqui está nos ensinando um princípio, porque tem muita gente, irmãos, que pede a bênção de Deus, e quando Deus dá a bênção, ele não obedece mais ao chamado de Deus. Mas Zacarias foi diferente. Ele pediu por um filho, Deus disse: o filho vai vir, agora o nome é João, não mude o nome. Quando o filho veio, queriam colocar o nome dele no menino. Aí Isabel: não, mas o nome não é esse não, o nome é João. Aí de repente ele diz: me dê uma tabuinha para cá, porque ele ainda não falava. Aí ele escreveu ali na tabuinha: o nome é João, porque o Deus que me abençoou é o Deus que mandou eu fazer assim. Quando você receber a bênção, não esqueça da obediência. Faça com a bênção do jeito que Deus mandou. Quem diz amém? Aí, irmão, depois que ele botou o nome lá, João, aí a Bíblia diz em Lucas 1, 63 a 67, que não vamos ler para ganhar tempo, que a boca do velho abriu, irmão. Aí pronto, aí ele rompeu em cântico, rompeu em adoração, foi cheio do Espírito Santo e profetizou sobre a vida do seu filho, dizendo que ele seria um grande homem de Deus sobre a terra. E é assim que nasce o pregador
do deserto. Aquele que Deus vai usar para produzir o grande avivamento ali no deserto da Judéia. Agora eu quero que você entenda que o pregador do deserto vai ser gerado no ventre de uma mulher estéril. Irmão, Deus não poderia usar um caminho mais fácil? Poderia. Deus poderia escolher uma mulher que tinha facilidade de gerar. Por que que Ele vai pelos caminhos mais difíceis? Para nos ensinar um princípio que eu quero que você aprenda esta noite. A nossa incapacidade humana é a oportunidade de Deus. Irmão, pega essa palavra. A minha incapacidade humana, a sua incapacidade humana é justamente a oportunidade de Deus. A sua limitação é só para Deus lhe mostrar que o poder dele é ilimitado. Escute isso aqui porque isso é sério. Às vezes nós olhamos para as nossas fraquezas, limitações, dificuldades, problemas e nós pensamos assim: não dá, não tem como. Mas a nossa fragilidade é uma oportunidade de Deus mostrar para nós que Ele é o Todo-Poderoso. Irmãos, eu disse aqui quinta-feira e vou repetir agora: Deus usa coisas improváveis para realizar coisas impossíveis. Esse é o Deus que a gente serve. Agora note bem. O pregador do deserto, no capítulo 1 de Marcos, versículo 2, diz que o pregador do deserto, ele foi prometido por Deus nas Escrituras através dos profetas. Porque o texto começa exatamente assim: como está escrito nos profetas. Ou seja, a expressão conforme está escrito nos profetas que Marcos usa aqui, introduz as citações do Antigo Testamento em seu evangelho. Marcos, ele cita aqui, como está escrito nos profetas, em outras versões diz, como está escrito no profeta Isaías. E por que ele citou o profeta Isaías? Porque Isaías é o mais conhecido. Mas na realidade aqui ele cita dois profetas. No versículo 2, Marcos está citando Malaquias 3:1. E no versículo 3, Marcos está citando Isaías 40, versículo 3. Agora o que nós temos que entender é que esse pregador do deserto, ele não era um falso profeta. Ele não era um impostor. Ele não era um herege. Ele era um homem de Deus que foi prometido pelos profetas, e ele era exatamente o cumprimento das profecias, aquele que viria para preparar o caminho do Messias. E em João capítulo 1, versículo 6, Jesus, quando é introduzido ali no Evangelho de João, ou segundo João, com a expressão, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí no capítulo 1, versículo 6, quando se fala de João Batista, diz: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Agora aqui, irmão, é para quem lê Bíblia. Porque o texto está dizendo claramente que João Batista, ele não veio por conta própria. Ele foi enviado por Deus. O profeta que Deus usa para produzir avivamento não é um profeta fabricado por homens. Não é um coaching fabricado pela mídia. Não é quem prega em banquinho chamando as pessoas de meus lindos e cobrando 1.500 contos para o povo ouvir ele. Não, irmão, o pregador que Deus usa para produzir avivamento é aquele que Deus levanta na terra com a palavra santa de Deus. Esse é o pregador do avivamento. Agora note, porque quando nós paramos para olhar a Bíblia Sagrada, nós descobrimos que João, irmãos, ele era um homem claramente cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Não precisa abrir. Mas em Lucas capítulo 1, versículo 41 a 44,
Maria vai visitar a Isabel, a mãe de João. E ela está grávida do menino, já tem 6 meses. E quando Maria chega grávida também do Salvador, de Jesus, e ela saúda Isabel, a criança, João, no ventre, 6 meses, ela dá um salto. Era cheio do fogo. Lá no ventre da mãe dele, ele deu um salto. A Isabel disse: bendita sejas tu, porque quando tu me saudaste, a criancinha que está aqui dentro, ela saltou no meu ventre. Por que isso é importante? Porque isso aqui prova, irmãos, que a vida começa na concepção. E a criança no ventre não pode ser assassinada, porque uma criança no ventre, ela pode ser cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meu irmão. Em Mateus capítulo 21, versículo 26, é dito que todo o povo reconhecia João como profeta. Isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque todo o povo dava testemunho e dizia: rapaz, esse ali é profeta. Por onde ele passava, o povo dizia: é profeta. Não há o que negar. E em Marcos capítulo 6, verso 20, é dito que ele era temido por Herodes. Ele não era comprado pelo governo. Ele não era comprado por Herodes. Ele era temido por Herodes. E a Bíblia diz que Herodes o ouvia de bom grado. E eu acho bonito isso aqui, porque João não alisava. João não tinha partido. Vocês estão entendendo agora? Irmão. Porque o profeta de Deus não tem partido. Profeta de Deus representa reino de Deus na terra. Então pode ser quem for, está errado, o profeta de Deus aponta o erro e chama o arrependimento. Vou lhe mostrar na Bíblia. Herodes ouvia João de bom grado. Aqui e acolá Herodes agradava, uma coisinha aqui, uma coisinha acolá. Tipo assim, eu vou agradar ele aqui, vou escutar ele aqui, para ver se, para ver se ele não diz nada comigo. Mas um dia João foi lá, botou o dedo na cara de Herodes, o rei, e disse: essa mulher que você está vivendo com ela não é sua, é a mulher do seu irmão. E você está em pecado, arrependa-se hoje. Ei, irmão, aí é profeta, sim ou não? Sabe o que Herodes fez? Botou ele na cadeia. E sabe o que a prostituta da Herodias fez? Mandou cortar a cabeça dele. Irmão, profeta que Deus usa na terra para produzir avivamento, ele não é comprado, ele não é ludibriado, ele não é enganado, ele não é iludido, ele representa o céu, fala a palavra de Deus para que a glória de Deus se manifeste. Esse é o profeta do avivamento. Só para os irmãos conhecer João. Mas tem mais. Escute. O que é que o texto diz sobre ele? Verso 2 de Marcos capítulo 1, diz: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. A palavra anjo aqui não quer dizer que João Batista, irmão, era um anjo com asa. Não pensa desse jeito. A palavra anjo aqui no grego é a palavra angelos, que significa mensageiro. Tem umas bíblias que já traduziram assim, como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu mensageiro. Quem tem essa bíblia aí? Levanta aí para eu ver a mão. Muito bem. Significa apenas isso, mensageiro. E o que é um mensageiro? É alguém que traz a mensagem do rei, é um embaixador do rei, é um mensageiro de Deus, é um emissário do reino de Deus. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui sobre João, o profeta, pregador do deserto, é que ele era um mensageiro de Deus. Isso aqui é maravilhoso demais, irmão. Porque ele vem para quê? Ele vem para preparar o caminho diante do Messias. Ele vem para preparar o terreno para a chegada de Jesus. E o que era que um homem desse fazia? O emissário, que é o que representa João aqui, ele era enviado na frente do rei que vinha. E a responsabilidade dele era remover o lixo, reparar os buracos da estrada, para que quando o rei viesse em sua carruagem, não houvesse nenhum empecilho para a carruagem do rei passar.
Adolf Pohl, ele disse que João Batista era o mestre de obras da construção das estradas espirituais. Aqui, irmão, para eu traduzir para o nordestino para tu entender, é o arrancador de toco. É o que chega para fazer o trabalho duro. É o que chega para derrubar brenha. É o que chega para atorar os troncos grossos. É o que chega para fofar até dizer, eu vou botar isso aqui tudo abaixo, que é para quando o meu rei chegar, ele passar bem lisinho. É assim. Agora, só que por que é que ele enviava primeiramente esse camarada na frente do rei que vinha atrás? Para que ele preparasse a estrada e para que ele preparasse o povo para receber o rei. João Batista é um mensageiro do rei. E ele vem primeiro do que Jesus para preparar o coração das pessoas para receber não Herodes, para receber não o rei humano. Porque nós não queremos saber de Herodes, nós não queremos saber de reis humanos. Nós estamos aqui, irmãos, é por causa daquele que está sentado num alto e sublime trono. Eu estou esperando, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não quero saber de Herodes, Herodes não tem nada para mim. Eu estou esperando, é o meu rei. Quem está esperando o rei aí, diga amém. Mas veja mais como ele é descrito, versículo 3. Diga comigo, voz do que clama. Pronto. Agora, se no livro de Malaquias ele é descrito como mensageiro, no livro de Isaías ele é descrito como a voz do que clama no deserto. Agora note, veja o texto que você está lendo. Ele não é uma voz, ele é a voz. O que significa? Significa que a voz não é dele. Significa que ele é um porta-voz. Mas tem outro que está falando através dele. E a voz que está falando através dele é a voz de Deus. João é só o porta-voz, mas quem está falando através dele é Deus. Quem está clamando no deserto é Deus, porque os pregadores usados por Deus, eles são apenas instrumento, mas quem fala ao povo é o Deus Todo-Poderoso. É aqui para nós entender. Agora, por que isso é importante? Porque de Malaquias até aqui passaram-se 400 anos. Que é conhecido como 400 anos do silêncio de Deus. Não é que Deus não falava, é que Deus não levantou nenhum profeta para falar com inspiração divina debaixo de uma revelação bíblica. Então escute, de Malaquias até aqui, irmãos, 400 anos Deus está calado. Não traz uma revelação profética. O povo está enfrentando o duro e terrível silêncio de Deus, sem ouvir uma voz profética se levantando. Mas quando João Batista aparece 400 anos depois, lá no deserto da Judéia, o povo tudo ali, sem ouvir mais Deus falar, de repente alguém diz, ei, Deus está falando. Ei, Deus está clamando. Aonde? Em Jerusalém? Não. Aonde? Lá na decantada sala de teologia dos rabinos? Não. Aonde? Na boca dos fariseus religiosos hipócritas? Não. Aonde? Na boca dos fariseus? Não. E aonde é que a voz de Deus está sendo bradada? Lá no deserto. Porque deserto é lugar de ouvir a voz de Deus. Então, irmão, se tu chegou aqui esta noite, enfrentando um deserto terrível espiritual, e tu diz assim, o deserto é para eu morrer, o deserto é para eu parar, esse deserto vai acabar comigo, nesta noite o Espírito está dizendo pela palavra, no deserto tu vai ouvir, é a voz de Deus. Aleluia. Eu acho lindo isso aqui, irmão. João, irmãos, não era um grande sacerdote. João não era um grande rabino. João era um homem simples, mas dependente de Deus. E o povo gosta de título, o povo gosta de reconhecimento. Não abra porque não dá tempo, mas em João capítulo 1, versículo 19 a 23, a Bíblia diz que os fariseus mandaram alguns ir perguntar quem João era. Porque o homem, ele gosta de título. O homem, ele gosta de certificado.
O homem, ele gosta de credencial, mas Deus, irmãos, usa os dependentes. É isso que eu quero dizer para você aqui esta noite. Porque tem muita gente aí se preocupando para tentar mostrar para os homens o que é e para tentar mostrar para os homens o que tem. Se tu ficar na dependência de Deus, Deus te usa do jeito que tu é para a glória dele. Irmão. Porque no nosso meio está assim agora, não aqui nessa igreja, graças a Deus, mas no meio evangélico está assim agora. Quem é que vai cantar? Não, quem vai cantar aqui é o grupo de louvor da Igreja Batista de Vila Marcela, que está nos visitando hoje. Quem é o ministro de louvor? Cadê o certificado dele? Está assim agora, irmão. Quem é o pregador da noite? É o diácono Marcos. Diácono? Não, o diácono não presta não. Está assim agora. É pastor, cadê? Não, se não for pastor não quero ouvir. Mas se for pastor também prova, cadê o certificado? Quem foi que colocou a mão sobre tua cabeça? Irmão, hoje está virando tecnicismo. Igreja não é empresa, igreja é seara. E quem manda os ceifeiros é Deus. Olha aqui o louvor que a gente ouviu aqui, ó. Benção, né? Eu quero saber de certificado de irmão. Eu quero saber quantos cursos os irmãos fizeram para louvar. É aqui, quando abre a boca que a gente vê a glória de Deus descendo, é que a gente vê o reconhecimento do céu, que é mais importante do que o reconhecimento da terra. Aí chegaram lá para João, aí disseram: quem é tu, rapaz? Aí eu acho bonito, porque João também não, né? Era grosso. Aí ele disse assim: olha, eu vou logo dizer, eu não sou o Cristo. Eles queriam saber isso. Quem é tu? Olha, eu não sou o Cristo. Sim, mas tu é quem? Tu é o profeta? Ou, artigo definido, o profeta prometido? Ele disse: também não sou. Não é Cristo, não é o profeta. Então me diz quem tu é, rapaz. Aí ele disse assim: eu sou a voz. Ei, irmão. Irmão, tem gente que tem 50 bacharel de teologia, fala hebraico, fala grego, e eu não estou desprezando, eu gosto dessas coisas, sou formado em teologia, tenho conhecimento na língua hebraica, tenho conhecimento na língua grega, mas isso tudo não interessa se a gente não for voz de Deus. Título é bom, curso é bom, faculdade é bom, tudo isso é maravilhoso. Se puder fazer, faça, mas para ser usado por Deus, você tem que ser a voz de Deus. Irmão, tem que ser a voz de Deus. Veja, é interessante porque quando ele diz assim: eu sou a voz, ele está dizendo: vocês estão querendo que eu apresente credenciais, mas eu quero dizer para vocês que eu fui chamado para ser só uma voz, ou a voz que clama no deserto. Irmão, você pode não ser conhecido na terra, você pode não ser famoso na terra, mas lá na sua casa seja a voz de Deus clamando lá naquela sala, naquela cozinha, naquele quarto, lá na sua escola, seja a voz de Deus clamando lá aos desertos dos corações áridos, aonde você estiver, seja a voz de Deus, seja a voz de Deus, seja a voz de Deus, seja a voz de Deus. É isso aqui que importa, irmão. O avivamento só virá quando nós formos boca de Deus na terra. Boca de Deus na terra. A mulher, a viúva lá de Sarepta, no capítulo 17, versículo 24 de 1 Reis, quando Elias ressuscitou o filho morto dela, ela disse assim: agora eu conheço que tu és um homem de Deus, e que a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Pronto, é isso aqui que a gente precisa. Agora veja, quando João Batista vem, irmãos, como a voz, ele está rompendo o silêncio. Ok. Quando ele vem como mensageiro, ele está preparando o caminho. Ok. E qual é o nome dele? Versículo 4. Apareceu João. Só isso. Apareceu João, o apóstolo. Está assim? Apareceu João, o profeta. Apareceu João, o pai apóstolo, que eu estou inventando hoje, até pai apóstolo. Eu não sei o que Satanás é isso, irmão. Isso é coisa do diabo, gerado no inferno, né? Não tem isso, irmão. Apareceu João, pronto. Qual é o pecado que tem em chamar esse homem de João? Nenhum pecado, era o nome dele. E o que significa o nome João? Yohanan, dom de Deus. Agora vamos pegar no original, que aqui fica bonitinho. Voz do que clama no deserto,
Diz o verso 3: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Aí apareceu no deserto quem? O dom de Deus. Eita, meus irmãos, sabe o que é isso aqui, irmão? Isso aqui é o que a igreja tem. Feliz é a igreja que tem pregadores nela, que pregam a verdade de Deus, porque estes pregadores são dádivas de Deus para a igreja. Efésios 4:11 diz a Bíblia que Deus deu à igreja, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Sabe o que significa isso aqui? O pastor, o profeta, o evangelista, o doutor, ele não é gerado em convenção de homens. Ele é dado por Deus à igreja. E quando Deus dá, a igreja reconhece e glorifica os céus. Irmão, eu acho bom isso aqui. Isso vai dar uma polêmica. Mas é isso aqui, irmão. Agora o nome dele é João, dádiva de Deus. Irmãos, uma pessoa séria que vive no temor do Evangelho, que vive buscando a Jesus, que vive andando no temor de Cristo e que prega a mensagem do Evangelho dentro da igreja, é um presente de Deus para essa igreja. Feliz é a igreja que tem dádivas de Deus nela, e aqui nós temos, graças a Deus. Tanto no louvor, como na área da pregação, como nos grupos de conexão, aqui nós temos dádivas de Deus que foram dadas por Deus à igreja. Porque, irmão, isso é interessante, a honra não é nossa em falar a vocês. Não. A ideia de, não, tipo assim, eu sou muito honrado porque eu estou falando para a igreja. Não, irmão. A gente é honrado porque a igreja vem para cá, e mesmo sabendo quanto falhos nós somos, senta para ouvir, porque sabe que o falho que prega é apenas o instrumento, mas quem fala é o Deus que é perfeito e nunca erra. É isso aí, irmão. Agora veja, o nome dele é João, mas ele era conhecido por um sobrenome. Qual era o sobrenome dele? Batista. Agora de onde vem Batista? João, dádiva de Deus. Batista fala da missão, aquele que batiza. Olha que coisa linda. Ele é João, e qual é a missão dele? A missão dele é batizar as pessoas, mergulhar as pessoas nas águas, simbolizando o arrependimento e a purificação do pecado. Esse aqui é o pregador do deserto. É o que Deus vai usar para realizar o avivamento. Ponto 2. A mensagem do pregador do deserto. Olha o que diz o versículo 4. Apareceu João batizando no deserto e pregando. O que ele está fazendo? Pregando. A palavra pregando aqui no grego é kerusso. Ele está proclamando, ele está clamando, ele está gritando. Ele está exortando o povo a se arrependerem dos seus pecados. O que João pregava? A mensagem de João, irmãos, ela tinha 3 pontos. Quantos pontos? Vamos ao primeiro ponto. Veja comigo Lucas capítulo 3, versículo 2, rapidinho. E deixa eu acelerar aqui. Lucas capítulo 3, versículo de número 2. Veja o que diz a Bíblia. Evangelho segundo Lucas capítulo 3, versículo 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio aonde? Aonde? O tema da mensagem é avivamento no? Muito bem. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de... O que era que João pregava? Primeiro ponto da mensagem dele. Ele pregava a palavra de Deus. Ei, meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. Ele não pregava a palavra dele, ele não pregava as ideias dele, ele não contava histórias sobre ele não trazia nada que falasse dele. Ele tinha nos seus lábios a palavra de Deus. Sabe quando é que a igreja é avivada, irmão? É quando esta palavra ela é pregada do jeito que ela é, sem ludibriá-la, sem torcê-la, mas é quando o pregador abre a Bíblia e expõe a palavra de Deus como ela é. Agora veja aqui,
sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Poxa, não existe dois sumos sacerdotes, irmão, só existe um. E por que está aqui sogra e genro ocupando a mesma posição? Porque eles tinham sido corrompidos pelo governo. Herodes tinha comprado esses dois. Aí Anás aqui, ele era só uma espécie de laranja, testa de ferro, mas quem mandava era Caifás. Vocês estão entendendo como é a malandragem? Ou seja, o sistema político da época corrompeu a organização religiosa. Irmão, isso aqui é a Bíblia, irmão. Eu vou logo dizendo para vocês. O sistema político invadiu os corredores da igreja. E quando isso aconteceu, corrompeu o povo. Porque a igreja exerce influência na sociedade, sim ou não? Exerce. Como cidadão, sim ou não? Mas as coisas da igreja não se envolvem com as coisas desse sistema corrompido do mundo, irmão. Cada coisa no seu devido lugar. Veja aqui como é interessante isso aqui. Anás e Caifás corrompidos. O sacerdócio estava corrompido. Quando Deus decide realizar o avivamento, Ele não pode ir no templo. Ele não pode ir nos sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes estão corrompidos. Para onde é que ele vai? Ele vai para o deserto. Irmão, fique aí nesse deserto. Pode ficar no deserto, não tenha medo não. Só não se corrompa. Se você tem que escolher entre ficar no deserto e se corromper, fica no deserto. Não te corrompe, não entra no esquema, não entra no sistema. Fica na dependência de Deus, que a palavra dele vai lá onde você está. Aí pronto, deixou o sacerdote, vai para lá, tudo corrompido. E foi lá no deserto falar com João. Primeira coisa que João pregava, a palavra de Deus. É o primeiro ponto da mensagem. Segundo ponto, a ira de Deus. Vai para a Bíblia. Vocês não dizem que eu estou inventando. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Olha o que era que João pregava, irmão. Versículo de número 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus religiosos hipócritas da época, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Não é errado pregar sobre o amor, irmão. É errado? O amor de Deus? Não. Mas pregue sobre a ira também. Tem um louvor antigo que diz: pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor. Deus é amor e é justiça também. Tem que pregar o outro lado também, irmão. Aí João olhava para aqueles fariseus. Note, João pregava a palavra de Deus, ele fazia a exposição da palavra de Deus, mas quando ele olhou para o religioso hipócrita, aí ele se irritou. Porque, irmão, eu quero que você entenda aqui essa noite: Deus tem mais paciência com pecadores que já vivem na vida de pecado do que com hipócritas que se transvestem de religiosos, mas vivem no pecado. Porque o religioso, ele pensa que é e não é. Ele pensa que tem e não tem. Ele pensa que possui, mas não tem nada. Aí João olhou para os religiosos, velho. O bichão que se achava melhor do que os outros por causa do tamanho da roupa que andava. O bichão que se achava melhor do que os outros porque faziam largas orações. Aí João olhou para eles e disse: rapaz, vocês são uma jararaca. Irmão, tu já pensasse? O cara às vezes diz uma coisinha ou outra aqui, né, assim. Tem uns irmãos que ficam com raiva da gente, mas se o cara dissesse: ei, bando de jararaca, cobra cascavel, surucucu do papo amarelo. Já imaginou, irmão? O cara era apedrejado bem ali.
Mas ele disse: raça de víboras, quem foi que ensinou vocês a fugir da ira de Deus? Irmãos, o Deus que nós servimos é um Deus que ama, mas é um Deus que se ira todos os dias com o pecado. E se você está aqui esta noite e não crê em Jesus como Salvador da sua vida, você está debaixo da ira de Deus. Mas nesta noite o Filho Jesus está sendo apresentado pela palavra, para que você saia da ira e entre pelo caminho da misericórdia. Terceiro ponto da mensagem de João. Eu disse que era 3, não foi? A palavra de Deus, a ira de Deus, e qual é o terceiro? Marcos 1:4, que é o nosso texto. Deixa eu adiantar. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. O terceiro ponto da mensagem de João era a necessidade do arrependimento. Agora você vai dizer comigo, diga comigo: a palavra de Deus, a ira de Deus e a necessidade do arrependimento. Pronto, essa era a mensagem de João. E foi isso aqui que produziu o avivamento. Não precisou de banquinho, não precisou de musiquinha triste, não precisou de entonação de voz, não precisou de nenhum artifício humano, foi só a palavra. Eita, meu irmão, sabe por que eu estou alegre? Porque esses 3 pontinhos aqui é o que esta igreja prega. E se aconteceu lá no deserto da Judeia, a qualquer momento pode acontecer aqui também, no bairro de Vila Marcela. Porque no caminho certo nós já estamos pregando. Agora quem faz é quem? É eu? É o pastor? Não, quem faz é Deus. A gente fica na dependência pregando, ensinando, mas quem manda as chuvas do Espírito e quem acende o fogo é Ele. Agora, irmão, a mensagem de João aqui, ela é uma mensagem pesada, ela é uma mensagem dura, mas sabe o que é que produziu? Olha comigo o versículo 5, veja o que você está lendo. E toda a província da Judeia e de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E aí vai meu terceiro ponto: o avivamento no deserto, que é o tema da minha mensagem e o tema do terceiro ponto, versículos 5 e 6. Olha que coisa linda. Ele pregava a palavra de Deus, ele pregava a ira de Deus, ele pregava a necessidade do arrependimento. E o que diz o texto? Que o povo correram com medo dele, foi assim? Não, diz o texto que toda a Judeia, as províncias de Jerusalém, os arredores do Jordão, todos correram até a beira daquele rio e disseram: João, nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos sobre a ira de Deus e nós queremos se batizar, porque nós estamos arrependidos dos nossos pecados. Ei, irmãos, eram milhares de pessoas aqui. Estudiosos dizem que eram mais de 6.000 pessoas que ouviam João ali todo dia pregando. E a mensagem era essa. Eu quero que você entenda que pregações sérias, verdadeiras e duras, elas não afastam as pessoas da igreja, muito pelo contrário, elas trazem as pessoas para a igreja, porque o verdadeiro evangelho é a verdadeira atração para salvar os verdadeiros pecadores arrependidos. Porque tem gente que fica com medo de falar, né? Contra pecado, tem medo de falar, se o povo não vai embora. Irmão, pregação contra pecado só afasta bode. Pregação contra pecado só afasta bode. O bode, ele fica logo se coçando e olhando o relógio toda hora, não é assim? É agoniado. Mas a ovelha não. Quanto mais alimento, mais a ovelha diz: eu estou com fome, manda mais, eu quero é mais. Vai, eu quero é palavra, eu quero é Bíblia, eu quero é culto. Quando Jesus pregou uma mensagem dura em João capítulo 6, irmão, aí o povo foi embora. Jesus não adulou ninguém. Viu? Isso aqui é para a gente aprender. Que a gente muitas vezes com adulação, né, assim, fulano se desgostou com aquela pregação. Meu Deus, deixa eu ir lá. Fulano. Não, irmão. O povo disseram: dura esse discurso, já não dá mais para andar com ele. E foram embora. Aí Jesus disse: vá-se embora. Não quer ficar aqui pela palavra não? Pois não fique por outro motivo não, pode ir embora. Aí ele virou para os 12 e disse assim: e vocês, querem ir embora também?
Aí Pedro disse, João 6, a partir do 66, Pedro disse assim: para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro está dizendo: eu não vou para lugar nenhum, porque no Senhor eu já encontrei tudo. Irmãos, isso aqui é muito bom, isso aqui é maravilhoso. Há um texto que não vai dar tempo de ler, em Zacarias capítulo 8, versículo 20 a 23. Mas Zacarias capítulo 8, versículo 23 diz que haverá um tempo em que experimentaremos um tão poderoso avivamento no reino milenar, que as pessoas vão correr atrás de agarrar na veste de um judeu, e vão dizer assim: nós queremos ir com vocês, porque ouvimos e sabemos que Deus está convosco. Isso é avivamento, irmão. Quando esta igreja aqui experimentar o verdadeiro avivamento, as pessoas vão correr para este templo e vão dizer assim: eu quero cultuar nessa igreja, porque eu estou vendo que Deus está no meio de vós. E é a palavra que faz isso, irmão. A gente vai pregando, vai orando, mas vamos cuidar aqui para eu terminar. Quarto ponto: o pregador do deserto de Jesus. É o último ponto, já estou terminando. Olha comigo o versículo 7 a 11. Vamos ver o versículo 6. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Por que essa menção aqui da vestimenta de João e da comida estranha de João? Não dá tempo de explicar em detalhes, mas é só para a gente saber de uma coisa. Quando o texto diz que ele se vestia desse jeito e comia esse tipo de comida, é só para mostrar que as pessoas não iam por causa de João. As pessoas iam por causa da palavra. As pessoas iam por causa da mensagem. Irmão, se você vem para essa igreja, não é o caso dos irmãos, mas se você vem para essa igreja por causa de qualquer um de nós aqui, por causa de nós você pode sair, porque nós somos falhos. Mas se você vem para essa igreja aqui por causa do Deus dessa igreja, você vai permanecer até o fim, porque Ele é perfeito. Não é por causa da eloquência de voz de pregador, não é por causa da beleza do louvor, ainda que isso tudo é muito bonito que a gente tem aqui. A instrumentalidade dos irmãos, os pregadores dessa igreja se preparam, estudam Bíblia, estudam grego, estudam hebraico, para pregar, para fazer alguma coisa, mas não é por causa disso que as pessoas vêm. E eu sei que os irmãos têm essa consciência, mas eu preciso falar, todos nós temos que ter essa consciência, irmão. Ninguém está vindo aqui por causa de mim, ou por causa do pastor, ou por causa de algum integrante do louvor. Não. As pessoas só vêm para cá porque aqui tem maná do céu. É por isso que vem, irmão. A gente não é nada. Se eu sair dessa igreja, a igreja se acaba. Acaba nada, irmão, vem outro melhor. Vem ou não vem? Vem, irmão. Moisés era um homem que falava face a face com Deus, sim ou não? Mas Deus disse: vem, Moisés, tu não vai nem entrar na terra prometida. E chegou um outro, Josué, e liderou o povo e botou o povo na terra prometida. Sabe por quê? Porque ninguém é insubstituível. O único que é insubstituível é o Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, deixa eu terminar. O que é que o pregador do deserto vai fazer agora? É rápido. Versículo 7. Vou comentar só o 7 e o 8, e vou deixar o 9 e o 11 para outra oportunidade, porque a hora já foi para longe. Versículo 7. E pregava dizendo: após mim, eita irmãos, vem aquele que é mais poderoso do que eu. Eita João, aqui ele está dizendo: eu sou só a voz, mas aquele que vem depois de mim, Ele é o Todo-Poderoso. Eu sou só criatura, Ele é Criador. Eu sou só um homem frágil, Ele é o Todo-Poderoso. E em João 3,30 Ele diz: importa que Ele cresça e eu diminua. E o que é que Ele diz mais? João diz: eu sou indigno. Eu não tenho dignidade nem para fazer o trabalho do escravo mais
terrível, mais simples. Eu não tenho dignidade nem para desamarrar o cadacim da sandália dele. Olha, irmão, isso aqui é humildade. Ele está dizendo, eu não tenho capacidade nem de desamarrar a sandália dele. No nordestino, eu não chego nem no rastro. Sabe o que João está dizendo? Eu sou indigno, mas ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Porque o verdadeiro pregador, o verdadeiro cantor faz como os irmãos fizeram aqui no início do culto, e faz como eu estou fazendo agora. Os verdadeiros obreiros na casa de Deus, irmãos, eles apontam para Cristo e dizem: só Ele é digno de ser adorado, louvado e engrandecido. Nós não somos dignos nem de desatar as suas sandálias. E por fim, o que João diz? Verso 8: eu em verdade tenho vos batizado com água, Ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Sabe o que João está dizendo aqui, irmãos? Eu sou só aquele que mergulha as pessoas nas águas. Eu sou só aquele que faz um simbolismo da pessoa que está se arrependendo. Mas Ele é aquele quem dá o Espírito Santo para morar em cada crente. Eita, meus irmãos, Ele é aquele que faz do homem e da mulher que se arrepende o templo do Espírito Santo de Deus. Fique em pé, irmão. Fique em pé. E eu vou terminar bem rapidinho. Eu vou até o 11, ligeiro. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré para Galiléia, foi batizado por João no Jordão. Por que Jesus foi batizado se ele não tinha pecado? Para nos dar o exemplo, para se identificar com os pecadores, para confirmar o ministério de João e para que João reconhecesse que ele é o Filho de Deus. Porque João disse: aquele que me mandou batizar, ele disse que sobre quem descer o Espírito em forma de pomba, ele era o que batiza com o Espírito Santo. Aí Jesus está vindo, irmão. Aí João reluta, diz: eu é quem preciso ser batizado por tu, e tu vem ser batizado por mim. Aí Jesus diz: te aquieta, João, é assim mesmo, é para que se cumpra a justiça. E lá em João 1:29 diz que enquanto João está aqui, raça de cobra, raça de víbora, cascavel, serpente, surucucu, cobra cega. Aí no meio da mensagem ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o verso 10 diz que logo que Jesus saiu da água, os céus foram abertos, porque vida com Cristo é vida de céu aberto. O Espírito como pomba desceu sobre ele, e uma voz confirmou Jesus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E nesta noite, irmãos, nós estamos pregando a palavra, nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos pregando a Cristo, e Ele é o Filho de Deus, que foi enviado para te salvar e mudar a tua história. E se tem alguém entre nós essa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus, e experimentar o avivamento lá no altar do teu coração, e ser transformado pelo poder do Evangelho, a hora é agora. Os irmãos vão louvar. Tem alguém entre nós que deseja entregar-se a Cristo como Salvador? Se tem, levante uma das suas mãos, eu quero ver você. Amém, temos um jovem aqui, glória a Deus.